paz do Senhor, povo de Deus! Estou hoje aqui muito feliz nessa inauguração do nosso curso A Arte de Contar Histórias. Para começar, nós vamos dizer para vocês uma receita de como se tornar um contador de histórias envolvente e encantador, com base no livro O Baú de Histórias. Para você ser um excelente contador de história, você precisa ter os seguintes ingredientes: emoção, paixão e entusiasmo. Utensílios que você precisa: um coração cheio de amor, bons ouvidos, bons olhos e muitas histórias para contar. O modo de preparo: leia com bastante atenção, fique atento a tudo que acontece à sua volta, preste atenção em cada movimento e aguce os seus sentidos. Primeira pergunta: quando você leu uma história, ela mexeu com suas emoções? Sim ou não? Quando você leu a história, sua língua coçou de vontade de você contar essa boa notícia para todas as pessoas que estão à sua volta? Sim ou não? Terceira pergunta: você se sentiu emocionado e a verdade daquela história tocou no seu coração? Sim ou não? Se todas as suas respostas foram positivas, pode ter certeza que essa história deve ser contada e compartilhada com todos. O importante é isso. O importante da história é isso. É transmitir sentimentos, emoções e envolver as pessoas que estão perto para que todos venham sentir aquilo que você sentiu quando você leu a história. Então nós hoje vamos começar o nosso curso. Glória a Deus! E você é o nosso convidado especial. Já deixa aqui nos comentários o que você está achando do nosso curso, o que você espera desse curso, tudo que você está esperando, o que você pretende, que nós vamos estar lendo todos os comentários com toda a atenção e pretendemos fazer com que você venha sair daqui renovado, cheio de forças e cheio de ferramentas para trabalhar e ser um excelente contador de histórias. Então vamos agora para a nossa primeira aula! Nós vamos iniciar o nosso curso falando a respeito da importância da história. A história, ela não tem uma data inicial de quando se iniciou essa atividade de se contar a história, porque ela faz parte da própria natureza humana. Quando o homem começou a existir, ele começou a contar histórias, começou a contar para os outros tanto os fatos históricos que haviam acontecido, as coisas que haviam acontecido. Tanto é que a nossa história, né, a história da humanidade, ela parte da contação de histórias, de uma pessoa contando para outra o que aconteceu, até o surgimento da necessidade de se escrever esses acontecimentos e está aí registrado a história da humanidade em diversas línguas, em diversos povos, em diversas culturas. É da natureza humana se contar a história, se falar e se escrever, e que quando nós contamos essa história nós temos que passar a emoção daquele momento, do que vivemos, do que aconteceu. E isso me remete bastante à minha infância. Uma coisa que eu creio que muitas pessoas têm essa experiência. Quando eu era criança, eu amava ouvir a minha mãe me contar histórias. Apesar de não ser um lar evangélico, eu só aceitei Jesus aos 18 anos, mas a contação de história, como eu disse, faz parte da cultura mundial, da cultura da humanidade. E minha mãe contava histórias para mim quando eu era criança. Era um momento que eu esperava. E ela contava a história, depois eu dizia: mamãe, conta outra. E minha irmã: mamãe, conta outra, conta outra. E ela contava outra história. Até que ela dizia: minhas filhas, eu não conheço mais histórias. Eu já contei todas as histórias que eu sei. Aí a gente chegava e dizia: conta de novo, mamãe, conta de novo.
Porque o estar junto da nossa mãe e ela está contando aquela história, passando aquela emoção e nós sentimos aquela emoção junto no momento, é maravilhoso, é um momento maravilhoso. E em várias culturas, em vários povos, esse contador de história, ele era uma pessoa, né, antigamente, na Idade Média, e também em muitas culturas indígenas. O contador de história, ele era tratado como uma pessoa muito importante dentro da cultura e dentro da sociedade. Muitas vezes ele era esperado para chegar na tribo, e quando chegava aquela pessoa, um contador de história. Então ele era tratado bem, ele era colocado num lugar especial. Por quê? Porque ele ia envolver aquela tribo no momento da noite, que a tribo se reunia junto à fogueira, aquele contador ia contar a história de outros lugares por onde ele passava, por onde ele tinha viajado, coisas que ele tinha vivido, e ele ia passar aquilo para aquele povo. Através da contação dele, ele envolvia aquelas pessoas naquele momento. Então é uma questão cultural, histórica, e faz parte de nós. Qual a pessoa que não gosta de uma boa história? Seja onde quer que a gente vá, se alguém contar a história, a gente pode estar dentro de um ônibus, se alguém começar a contar a história ali perto da gente, a gente já fica, meu Deus do céu. E se a gente descer no ponto seguinte, a gente fica, Senhor, como foi que terminou aquela história? Não é verdade? Porque a história, ela envolve a gente. E muito mais ainda é esse propósito, você ter junto desse propósito de envolver, trazer emoções, você tem um objetivo claro, você tem um objetivo importante, então isso vai enriquecer muito mais essa contação de história, esse momento. Então nesse curso a gente quer trazer para vocês isso, o que é história, a importância da contação de história, como você ser um contador excelente e como você envolver as crianças para que ela venha por meio da história se socializar, porque por meio da história a criança ela aprende a se socializar, ela aprende a externar os seus sentimentos. Por meio da história ela aprende a compreender um pouco mais de si, porque durante a história ela pode se identificar com alguma situação de alguma personagem que está sendo apresentado ali para aquela criança. Então ela vai ter mais um conhecimento de si mesma, um conhecimento também do que ela passa. Ela pode ter respostas às perguntas que ela vem trazendo dentro de si. Muitas vezes ela não tem uma resposta, e naquela história ela pode se identificar e pode receber resposta para situações do seu dia a dia, da sua vida. Por meio da história se ensina, a criança ela pode aprender ensinamentos importantes para se desenvolver e aprender mais. Por meio da história a criança pode perder a timidez, quando você vai convidar a criança para participar junto com você, fazendo a dramatização da história, então ela pode também passar a perder a timidez e ser mais, externar mais os seus sentimentos por meio da fala. Então a história ela é uma ferramenta muito importante no processo de ensino-aprendizagem das crianças. Então, gente, se a gente é adulto e ama ouvir uma história, quanto mais os pequeninos de Jesus. Que você pode chegar e dizer assim, meu Deus do céu, mas eu não sei contar história, eu só consigo contar história lendo, né? Eu vou lendo e depois eu vou falando para as crianças, eu não consigo contar uma história sem ler a história. Eu sou tão ruim para contar história, eu sou tímido, eu gaguejo, eu grito muito. Então você pode ter várias coisas que você faz que impedem você de ser um bom contador de histórias. Mas nesse curso nós temos o objetivo de trazer para vocês, de apresentar para vocês técnicas e situações que vão facilitar para que você venha se tornar um contador de histórias, e também que vão abrir os seus olhos, que algumas coisas que você pode dizer assim, eu já conto, eu não tenho esse problema, eu conto história, eu gosto de contar história, eu vou contando história e acho que sou um bom contador de história. Mas nesse curso você pode ver que tem algumas coisas que você pode melhorar, que tem algumas coisas que você pode aprimorar para você fazer melhor, né? Sempre podemos estar fazendo melhor aquilo que a gente gosta de fazer. E você que se sente incapaz, vai ver nesse curso que você pode sim, você pode se tornar um excelente contador de histórias.
Então nós vamos começar agora falando a respeito de como pode ser a história. A história ela pode ser uma simples narrativa, que é a contação de história em si, e que o contador de história ele usa apenas como recurso a sua voz, o seu corpo, as suas expressões faciais e corporais para ensinar a criança, para passar a história para a criança. E temos também a narrativa com uso de recursos visuais. E existem vários, diversos, milhares de recursos visuais que podem ser usados para a contação de história. Nós vamos ter uma aula aqui no nosso curso que nós vamos mostrar para vocês diversos destes recursos. Como podem ser as histórias? As histórias podem ser de diversas maneiras. Nós podemos ter as histórias que são bíblicas, que são as histórias reais que aconteceram e estão registradas na Bíblia Sagrada. Então, se você vai contar uma história que ela está escrita na Bíblia, é uma história bíblica. Por exemplo, a história de Jonas, a história de Jesus, a história de Davi, a história de Ruth, a história de Moisés e esses diversos homens e mulheres de Deus que tiveram as suas histórias registradas na Bíblia. Quando você vai contar, são histórias bíblicas. As histórias também podem ser evangelísticas. O que são histórias evangelísticas? Elas são histórias evangélicas, são histórias cristãs, porém não estão registradas na Bíblia Sagrada. São histórias como a história das maçãs da tentação, a história de Mary Jones e a Bíblia Sagrada, uma história verdadeira que aconteceu com Mary Jones, porém não está escrito na Bíblia Sagrada, mas é uma história cristã. Deixe-me ver mais algum exemplo. A história da borboletinha Zazá não é uma história bíblica, nem aconteceu de verdade, mas é uma ilustração, uma história evangelística que tem o objetivo de evangelizar, de levar ao conhecimento das pessoas a verdade da palavra de Deus, mas ela não está escrita na Bíblia e não é verdadeira, mas é uma história evangelística. Então, a história evangelística são as histórias que não estão escritas na Bíblia, podem ser verdadeiras, mas também podem não ser verdadeiras, podem ser ilustrações que fazem com que a pessoa venha refletir a respeito das verdades contidas na palavra de Deus e de ser cristão. Temos também as histórias missionárias. E as histórias missionárias, elas podem ser bíblicas ou evangelísticas, mas o objetivo delas é apresentar missões, a missão que o Senhor Jesus nos dá em Marcos, diz: ide por todo mundo e anunciai o evangelho a todas as criaturas. Então, a história missionária, ela é uma história que fala desse ir. A história de Amy Carmichael. Amy Carmichael foi uma missionária que fez missões na Índia. E essa história é uma história da APEC, que fala a respeito de missões e conta a história da missionária. Então, é a história missionária. Outra história missionária bíblica, a história das viagens de Paulo. São histórias missionárias que conta como o apóstolo saiu e pregou a palavra de Deus para as outras pessoas. História de missões é isso, são histórias que falam da vida de missionário, de uma vida de uma pessoa que é missionária e que saiu para anunciar, para pregar, falar do amor de Deus para as outras pessoas. Então, hoje a nossa aula, ela teve esse objetivo de trazer para vocês a importância de ser um contador de histórias, que trouxe também para vocês como pode ser que as histórias, elas são divididas em narrativas simples, onde o contador de história usa apenas a si mesmo como recurso visual, ou pode ser uma narrativa com recursos, que ele vai contar a história usando os recursos visuais, e também que as histórias podem ser bíblicas, evangelísticas ou missionárias.
Na nossa próxima aula, nós vamos explicar para vocês sobre a simples narrativa. Vamos trazer para vocês a importância de você usar a si mesmo como um recurso para contar a história. Você vai aprender na nossa aula como você vai trabalhar para chegar aos alunos no seu objetivo de contar a história de uma forma eficaz e contagiante, passando para ela a emoção e o objetivo, o sentimento que aquela história quer trazer por meio da simples narrativa. Quais ferramentas você pode usar e como pode ser usadas essas ferramentas. Esse vai ser o assunto da nossa aula número 2, que vai estar aqui no canal amanhã, isso mesmo, amanhã nesse mesmo horário, às 20 horas, estaremos aqui com a nossa aula número 2 do curso, que vai falar de como você pode ser esse recurso tão importante para contar a história para as crianças. Então a gente conta com a sua presença, não falta. Antes de encerrar essa aula para vocês, eu queria apresentar para vocês um canal, o canal da Tia Lina. É um canal que ela está colocando aqui no YouTube histórias, aulas da escola dominical e também aulas para vocês construírem recursos para a contação de história. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês irem lá no canal da Tia Lina. E quem for lá no canal da Tia Lina e se inscrever porque veio daqui do canal da Tia Michele, vai colocar nos comentários: vim pela Tia Michele. E aí você vai se inscrever no canal dela, vai tirar uma print que você é realmente inscrito do canal dela e vai mandar para este número aqui de contato essa print pelo WhatsApp, e ela vai dar de presente gratuitamente para vocês uma apostila de como fazer um recurso, tá bom? Então não esquece e coloca lá no comentário: vim pela Tia Michele. Então agradeço a vocês por estar aqui nessa aula. Até a aula de amanhã. Um beijo bem grande para vocês e até amanhã.